E nessa última paródia da série, nós vamos falar sobre como estar 100% sincero, mas 100% errado. Se prepare a sua cadeira, o seu café, o seu tererê e vambora, que hoje é dia de parola! Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal, estamos de volta, então, para a última parola desta série Perguntas de Deus. E nós estamos aqui na parola de número 173, querido oráculo, sabedor de todas as coisas. Se nós fôssemos colocar este número em números ordinais, como seria o nome dessa parola? É a 173ª parola. É 173ª. 173ª, aê! Pessoal, estamos então na nossa última parola, que está indo ao ar aqui no dia 26 de dezembro, ontem, dia de Natal. Queremos desejar para você um Feliz Natal para você, para sua família. Que seja 2024, seja um ano repleto de coisas boas para sua casa. Bom, nós estamos aqui então na nossa última parola, com a nossa escalação desfalcada, né? Então nós queremos deixar aqui o nosso grande abraço para você, Carol. Obrigado, Carol, por ter tirado aqui o nosso mente brilhante da roda de parola. Eu consegui ouvir a voz dela, Paulinho, dizendo assim: sai agora do computador, você está há muito tempo aí. Mas eu acho que a Carol merece. A Carol merece os nossos aplausos. Vamos lá. Obrigado, Carol. Foi o melhor presente de Natal que você nos deu. É o famoso livramento. Ai, caramba. Vamos lá. Meninos, vamos falar então, vamos fechar essa roda de parola aqui. Uma pergunta que realmente é uma pergunta que vem para encerrar a nossa série, que é uma pergunta que está lá narrada no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 4, e é a pergunta que Jesus fez então para Saulo, que é então: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui nós temos um questionamento, e aí eu gosto de quando Jesus faz perguntas especificamente para os doutores da lei, e aqui Paulo está aqui um retrato fiel dos doutores da lei. Nós vamos ver depois nas cartas dele, ele dando o currículo dele, que é um currículo enorme, né? Mas aqui mostra para a gente um homem chamado Saulo, que ele perseguia os cristãos não por ódio aos cristãos, mas era uma perseguição por causa que eles defendiam Cristo. Então, vocês se recordam, meninos, de uma parola que nós fizemos dentro do tema do Sermão do Monte, quando a gente falou: bem-aventurados aqueles que iam ser perseguidos por causa do nome dele? Aqui nós temos uma questão prática de como os cristãos eram perseguidos pela igreja então daquela época. Então nós vemos aqui Saulo indo para Damasco, cheio de ódio no coração, na sua mochila cheia de cartas, né, ordenando a prisão dos cristãos, mas o que Saulo menos esperava é que ele fosse ter um encontro face a face com Cristo. E aí Cristo então pergunta: por que você me persegue, Saulo? Aqui mostra, meninos, como é que alguém pode estar 100% sincero, mas ao mesmo tempo 100% equivocado, não é verdade? Não, essa analogia é perfeita, porque Saulo, ele de fato tinha os seus argumentos, né, para ser um perseguidor dos cristãos. Ele tinha a sua linha de raciocínio, né? Aliás, a perseguição, ela é uma resposta àquilo que é o contrário, aquilo que é a defesa. O que Paulo defendia levava ele a perseguir cristãos. E olha que legal,
uma primeira impressão aqui, mas que não tem a ver com aquilo que eu vou ponderar, mas que eu julgo que seja interessante a gente colocar. Na abertura do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a palavra diz que Paulo, ou Saulo, né, ele respirava a ameaça contra os cristãos, não era contra Jesus. As ameaças que Saulo respirava era contra os cristãos. Eu falei que eu ia fazer um destaque, vou fazer 2. Primeiro destaque, respirava o pneuma, né, lá do grego, ele nutria a sua vida disso. Então, era um negócio que estava atrelado à razão, ao propósito de vida de Saulo ser um perseguidor, né? A primeira coisa que eu quero destacar é essa. A segunda, não era contra Cristo. Aliás, Cristo, de forma corpórea, já não estava mais ali, mas era contra os cristãos, contra a igreja crescente, uma igreja que estava avançando, uma igreja que ainda não estava dispersa de Jerusalém, que estava começando a dispersar-se de Jerusalém, não estava completamente dispersa, mas que estava começando a dispersar-se de Jerusalém, e o Saulo queria continuar tocando terror fora dos termos de Jerusalém nos cristãos, né? Ele queria continuar aterrorizando os cristãos fora dos termos de Jerusalém. E aí, quando Jesus marca este encontro com ele, né? E tem um dos evangelistas do passado, agora eu não vou me lembrar quem que falou essa frase, se foi o Chesterton, se foi o Spurgeon, acho que foi o Spurgeon, disse assim, olha, quando Jesus marca um encontro, não tem quem possa desmarcá-lo. Falando exatamente desse episódio, né, de Atos capítulo 9. Não existe quem possa desmarcar o encontro que Jesus marcou. E quando Jesus encontra Saulo ali na estrada de Damasco, Jesus, ele diz para Saulo, por que você persegue a mim? A perseguição não era a Jesus, mas Jesus, ele compra essa briga. Por que você persegue a mim? Né? E Saulo, ele já responde, ele faz uma pergunta respondendo, quem és tu, Senhor? Né? Ele já sabia quem estava falando com ele. Ele só queria essa certeza, ele só queria essa clareza. Né? Agora, o mais bonito de tudo é o seguinte, a partir do momento que Jesus identifica-se para Saulo, o conceito de Saulo acerca de Cristo muda. E, por consequência, o conceito acerca dos cristãos também muda. A minha reflexão, querido Xandão, querido Arthur, acerca desta passagem é a seguinte. Uma conversão de atos, uma conversão de ações de uma pessoa, ela precisa obrigatoriamente passar antes pela conversão do conceito de quem seja Jesus. Tá? Vou construir o raciocínio, vou pegar emprestado um texto do Antigo Testamento. Isaías 43, verso 10, a palavra diz assim, né, o Senhor dizendo, vós sois minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creais e entendais, que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Né? Eu costumo usar essa passagem, Isaías 43, 10, como degraus de relacionamento com Deus. E a palavra apresenta aqui, então, 3 degraus. Saibais, creiais e entendais. Saber, crer e entender. Né? Qual era o nível de relacionamento de Saulo com Jesus? A gente pode dizer que Saulo sabia que Jesus existia. A gente pode dizer que Saulo, ele tinha um conhecimento superficial da pessoa de Cristo. Saulo era um exímio judeu, mas ele tinha um conhecimento superficial da pessoa de Cristo. Ele poderia conhecer a profecia acerca de Cristo, ele poderia conhecer a teoria acerca de Cristo, ele poderia conhecer os boatos acerca de Cristo e até mesmo conhecer o movimento da Igreja de Cristo que já perambulava na Terra naquele período. Mas a pessoa de Cristo ele não conhecia. Ele não tinha avançado para um nível de conhecimento mais profundo. Né?
do saber vem o crer, do crer vem o entender, se nós levarmos em consideração essa escada de Isaías 43:10. Então, esse Saulo, que até então sabia acerca de Jesus, agora ele é confrontado pelo próprio Jesus ali na estrada. E Jesus fala para ele, cara, por que você me persegue? E este encontro proporciona em Saulo uma mudança de conceito acerca de quem é Jesus. Uma mudança de conceito. E pelo fato do conceito de Saulo ter mudado, e eu digo que o conceito mudou porque Saulo já pergunta respondendo, quem és tu, Senhor? Né? Antes era objeto de ódio, agora tornou-se Senhor, porque ele sentiu o peso do poder de Jesus sobre a vida dele. Saulo agora está cego, Saulo está lançado ao chão, ou seja, ele está numa posição de completa humilhação, né? E vulnerabilidade. Ele não tem condições de guiar-se e ele não tem condições de levantar diante daquilo que está, diante daquele que está diante dele, né? Ele está completamente vulnerável. O conceito mudou. Aquilo que era objeto de ódio agora tornou-se Senhor. E pelo fato do conceito ter mudado, do conceito ter se transformado, aí vem a conversão dos atos, né? Eu sei que a segunda parte, o segundo bloco, Arthur, Chan, é o bloco no qual nós damos um tom prático para a conversa. Mas aqui eu já gostaria de extrair alguma coisa no sentido prático da questão. Porque, quem sabe, a conversão conceitual acerca de Cristo é algo urgente, né, a voltar aos púlpitos nos nossos dias. Porque há uma forçação de barra, quem sabe, para a conversão de atos. O que o crente pode e não pode fazer? O que o cristão pode e não pode fazer? Né? Qual é a plataforma de comportamento de um discípulo de Cristo, de uma discípula de Cristo? Né? O que eu posso e o que eu não posso? Cara, a questão não é o que eu posso, o que eu não posso. O fim não é isso. O fim não é isso. Né? A finalidade é que o conceito acerca de quem é Jesus seja ampliado no meu coração. O fim é este. E por esta finalidade ser alcançada, a consequência, no final das contas, é a conversão dos atos, é a conversão das ações, é a conversão do comportamento, é a manifestação de uma nova criatura, né? Ou como disse Agostinho, e John Wesley o parafraseou mais tarde, né? O sinal visível de uma graça invisível, a manifestação concreta de algo que é abstrato, de algo que acontece lá no meu interior e ninguém vê, né? Ou como disse Tiago, no capítulo 2, no verso 17 da sua epístola, a fé, né? E agora parafraseando Tiago, com obras, ou as obras da fé, porque a fé sem obras é morta. Paulinho, tentando corroborar aí, eu vejo, lendo, né, e vendo essa atitude de Paulo, eu lembrei na hora de Jó. Falei, cara, acho que Jó esse momento dele era o Paulo, era o Jó do Novo Testamento. Paulo era Jó do Novo Testamento. Porque ele, deixa eu tentar explicar o que eu estou falando aqui. Porque ele conhecia Deus de ouvir falar, de estudar, né? Mas agora os meus olhos te veem, né? Então, mas agora, embora os olhos dele estavam cegos, ele já estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Então, provavelmente pelo amor ao judaísmo e vendo as ameaças que o cristianismo estava trazendo, né, os judeus se convertendo, por todo esse amor à religião, e eu creio que ele tinha um amor a Deus, tá? Creio mesmo que o Paulo amava o Senhor, mas com as informações limitadas, né? Talvez ele não deixou com que esse homem chamado Jesus, que estava andando, né, lá na Galileia, fazendo sinais e que estava sendo pregado, ele não, em nenhum momento, pelo que a gente vê, ele considerou que fosse o Cristo, que com certeza, como você acabou de dizer, ele conhecia a história, mas ele precisou de um verdadeiro encontro com Deus através da pessoa de Jesus. Então, e é bem legal, eu gosto muito dessa passagem justamente pela queda dele, quando ele diz Senhor, né? Ele és tu, né? Você já vê que ele já está preocupado, ele já sabe que provavelmente é Deus falando com ele,
E a resposta de Jesus é algo que eu acho fantástico. Por que tu me persegues? E aí você começou dizendo que ele perseguiu o cristão. Então, quando Jesus, se você me persegue, então a gente pode crer e entender que quando nós somos perseguidos, as pessoas estão perseguindo a Jesus. E quem se levanta para nos defender é o Senhor. Por isso que o próprio Senhor diz, a mim pertence a vingança. Não é isso que Deus fala? Se eu não me engano, até lá em Tiago, eu não lembro onde está esse texto. A mim pertence a vingança, que é para a gente não fazer nada contra, porque quem vai nos defender na hora certa e no momento certo é o Senhor. Agora é interessante o seguinte, o Arthur abriu 100% sincero, não é isso, Arthur? Mas 100% errado. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar também 100% prejudicando outras pessoas. Porque por mais que ele fosse sincero e ele errado, ele estava prejudicando muitas pessoas, matando, prendendo, consentindo na morte, açoitando pessoas, né? Tentando fazer com que as pessoas abandonassem a fé. Então, já também aproveitando e levantando a bola para um próximo bloco, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode, de repente, só pela letra, só pelo amor à nossa denominação, à nossa religião, e talvez a gente não conhecerá o Senhor como deveria conhecer. E um dos exemplos é o próprio Paulo. Paulo, eu vou usar uma expressão antiga, ele não era flor que se cheira, porque era um cara que consentiu na morte por apedrejamento de Estevão. Né? Só da gente pensar nessa cena, quem já tomou uma pedrada sabe como dói. Eu tomei, foi mamona, né? Lembra? Guerra de Mamona? Mas imagina tomar várias pedradas a ponto de morrer. Prender, açoitar, né? Consentir a morte de outras pessoas. Então, se ele não era um cara... Também, ao mesmo tempo, ele era muito radical, né? Não era algo que se... E aí, não era alguém, assim, que a gente queria estar do lado ou contra ele, no caso. E quando a gente também vai para o ladrão da cruz, era outro que não era flor que se cheira. E o que eu estou tentando dizer, a gente pode ser muito radical e tal, mas esquecer que o amor de Deus alcançou 2 homens que eram difíceis. Então, muitas vezes a gente é muito radical com algumas coisas, impedindo a obra de crescer, mas sabendo que o amor de Deus pode chegar em lugares que a gente menos espera. É um ladrão da cruz, é um Saulo, mas graças a Deus que ele transformou esse homem no Paulo, né? Que é um homem que acaba mudando toda a história do cristianismo, ou impulsionando, melhor dizendo, impulsionando o cristianismo de uma maneira que ele se destacou no meio de todos os apóstolos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não estar 100%... sou sincero, mas pode estar 100% errado, como o Arthur falou. E o pior, 100% prejudicando outras pessoas. Vocês sabem que isso me faz pensar, né, do 100% sincero e 100% errado. Não sei se vocês vão se lembrar de um anúncio da década de 90, que era com o Ronaldinho Fenômeno, que era um comercial para a Pirelli, onde ele falava assim, potência não é nada sem controle. E aí era um anúncio dele jogando futebol e na sala do Pirelli eram 2 pneus, né, 2 solas de pneu. Potência não é nada sem controle. E aí, por que eu estou falando dessa frase? Eu quero construir um pensamento com vocês. O problema de Paulo não era a sinceridade. Ele era extremamente sincero. O problema de Paulo não era o fervor, porque ele tinha muito fervor. O problema de Paulo não era a doutrina, porque ele tinha muita doutrina. Então, a gente trabalhar uma entrega para Deus como algo que significa só estar 100% entregue a algo, não é um entendimento correto. Porque, vamos usar aqui novamente a ilustração do carro, tá? Eu gosto muito dessa ilustração e enquanto vocês estavam falando, eu fui construindo isso na minha cabeça. Vamos lá, você é um carro velho, você é um carro que dá problema, você é um carro que vaza óleo, você é um carro que está desalinhado, e então as pessoas viram para você e falam assim, olha, porque agora para você andar com Cristo, você precisa ser um carro revisado.
Então você vai lá, para na oficina, faz alinhamento, faz balanceamento, troca farol, troca carroceria, faz pintura, faz retífica de motor, só usa gasolina com alta octanagem, né? E aí você pega um carro novo, revisado, totalmente zero bala e sai acelerando a milhão pela estrada errada. Enquanto a gente está preocupado em, muitas vezes, criar um carro novo, Deus está preocupado em trocar a nossa estrada. Enquanto a gente está preocupado com a aparência do carro, Deus está preocupado com a direção que ele vai. Então, velocidade é importante? É. Intensidade é importante? É. Mas, na minha opinião, hoje, a direção é muito mais importante do que velocidade e é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Porque eu posso estar em altíssima velocidade, numa altíssima performance, performando maravilhosamente bem, mas se eu estiver na direção errada, eu coloco tudo a perder. E se nós vamos trazer isso para o contexto de Paulo, e aí eu trago aqui uma frase do Xandão, quando ele fala a seguinte coisa: Paulo fazia tudo aquilo que ele fazia com alta intensidade, entregue 100%, comprometendo tudo aquilo que ele tinha, matando pessoas em nome de Deus. E aí eu paro para pensar quantas barbaridades, né, os cristãos já fizeram em nome de Deus. Em nome de Deus se matou, em nome de Deus se separou pessoas, em nome de Deus houve uma série de atrocidades ao longo da história inteira. Se nós vamos puxar na história do mundo, você teve as cruzadas, né? Você teve outras ações aí que foram grandes, que promoveram grandes guerras em nome da religião. Inclusive, hoje, nós temos no nosso contexto aqui a tal da Guerra Santa, né, no Oriente Médio hoje, onde o grande estopim da guerra toda é a religião. Então, isso aqui é uma prova mais do que cabal de que você pode estar 100% comprometido com aquilo que você crê, mas estar totalmente na direção errada. Os religiosos daquela época, os doutores da lei daquela época, eles eram tão convictos, mas tão convictos a respeito da lei, a respeito de tudo aquilo que foi construído com as próprias mãos deles, que eles não conseguiram perceber o Messias diante deles mesmos. E aí eu quero fazer um ponto que o Paulinho falou, e aí eu coloco em xeque um pouco essa afirmação tua, Paulinho, mas com todo o amor, tá? Quando Jesus pergunta para Paulo, por que você me persegue? Para mim, Jesus estava testando Paulo para dizer, eu quero ver se você sabe quem eu sou mesmo. Eu quero ver se você realmente consegue entender com quem você está falando. Para mim, Paulo não tinha esse entendimento. Para mim, era o Senhor, e aí eu posso estar errado por causa da tradução da palavra do grego lá, e eu não fui atrás. Então, não sei se ele disse Adonai, ou se ele disse alguma coisa que remetesse ao senhorio, mas para mim ele estava só se reportando a alguém mais poderoso do que ele, com autoridade maior do que ele. Porque, afinal de contas, ele era a autoridade máxima e estava no chão, né? Então, quem é esse que conseguiu me derrubar? Mas, de fato e de verdade, a queda de Paulo nos leva a pensar sobre da onde Deus precisa nos derrubar, da onde Deus precisa nos mostrar realmente que nós estamos na direção errada, né, e que nós precisamos reconhecer quem Ele é. Bom, aqui já deu um maravilhoso panorama, um pano de fundo fantástico aqui para a gente ir para o segundo bloco, para falar um pouquinho mais nos dias de hoje sobre essa pergunta que Jesus fez para Saulo, porque me persegue. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu joinha aqui, compartilha com todos os seus contatos. É a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba apresentando esse vídeo para mais pessoas. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e em todas as plataformas de podcast. Escolha aquela que for melhor para você,
Mas se você puder ir pro Spotify, melhor. Grande abraço, fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até a próxima.